Eu quero aqui usar minha fala para falar de alguns assuntos. O primeiro assunto é em relação àquele antigo traçado a Dom Pedro I, em que nós fizemos um pedido de informação, e o pedido de informação chegou aqui em minhas mãos, e eu vou estar lendo aqui. Aliás, eu vou fazer uma explicação do que aconteceu. Desde o momento que nós assumimos aqui a Câmara Municipal, em 2012, depois do dia 12 de junho, nós estamos cobrando dos órgãos, tanto estadual como também da Prefeitura, o problema que ocorre naquela antigo traçado Dom Pedro I. São acidentes, muitas vezes fatais, que ocorrem, e durante esse tempo todo, nós já tivemos, por vários momentos, lá na Rota das Bandeiras, lá em Jarinu, ou Itatiba, não lembro, acho que é Itatiba, nós tivemos por vários momentos lá, conversando com os responsáveis lá da Rota das Bandeiras. Nós tivemos no DR, nós tivemos contatos com deputados, nós fizemos aqui vários requerimentos, várias indicações, e por enquanto nada. Até um fórum nós fizemos para discutirmos aquele problema daquele antigo traçado Dom Pedro I, ali próximo a Igarapés, que tem dado tantos problemas, aliás, tantos acidentes fatais naquele local. E pelo fato de nós termos feito uma indicação que fosse elaborado um projeto para se fazer a rotatória e também a iluminação naquele antigo traçado, e até agora nada, nós resolvemos fazer um pedido de informação, em que nós perguntávamos o seguinte: os referidos projetos da Prefeitura já estão prontos? A resposta: os projetos estão em elaboração, mas somente serão concluídos após a transferência de ativos por parte da Bandeirante Energia para o município, conforme a resolução 414/2010 da ANEEL. Então, quer dizer, não existe o projeto de iluminação. Eu tenho certeza também que não existe o projeto também da rotatória, ali do 1º de maio. O segundo questionamento que nós fizemos: qual a previsão para a municipalização deste antigo trecho da rodovia Dom Pedro I? A resposta: trata-se de responsabilidade da DERSA responder sobre o processo de municipalização. Aquele trecho, na verdade, ele é mais utilizado pelo município hoje, porque são moradores de Igarapés, Bela Vista, 1º de Maio, pessoal do Jardim Alvorada, pelo pessoal do bairro Santana, bairro Paratei do Meio, o pessoal do condomínio, ali Recanto dos Pássaros, 22 de Abril. Então, quer dizer, é mais a população de Jacareí que usufrui daquele trecho. Então eu vejo que há necessidade de se fazer a municipalização daquele trecho. Então esse é um pedido que esse vereador já vem fazendo há muito tempo. Segunda pergunta: qual é o posicionamento do Poder Executivo local em relação aos assuntos abordados, tendo em vista o grande anseio dos moradores lindeiros, assim como dos usuários que utilizam desta via? A resposta: o Poder Executivo já contatou o DR e a concessionária Rotas Bandeiras, solicitando a autorização para fazer melhorias na rodovia. Agora, solicitar a autorização sem nenhum projeto, como é que se pode dar uma autorização se não existe um projeto?
É isso que eu cobro, da necessidade de ter um projeto pronto, justamente para que tanto a Dersa como também a Rota das Bandeiras autorizem. Não adianta pedir autorização sem projeto. É isso que eu venho batendo há bastante tempo. Então, esses foram as respostas dadas pelo senhor prefeito através do pedido de informação 1719/14 aqui. Bom, outro assunto. Pernilongos. Esse é um assunto também muito abordado dentro da nossa cidade. A questão de 3 semanas atrás, eu estive lá, próximo ali, aquilo que deveria ser um piscinão, ali próximo ao Jardim Coleginho, Parque dos Príncipes, Jardim do Marquês, Vila Zezé. E o que está acontecendo lá? A obra está abandonada. Aquela obra foi retirada até as placas já. Aquela placa que estava colocada já foi retirada. Foram 45 milhões. E aquele piscinão não vai funcionar. Aliás, está funcionando para criar pernilongos. O que existe de larva de pernilongo naquilo que deveria ser um piscinão é muito grande. Os moradores ali próximo, lindeiros no caso, já não aguentam mais. Tamanha quantidade de pernilongos existente, invadindo as suas casas, suas residências no caso. Para vocês terem uma ideia, o pernilongo, ele pode viver até 6 meses, dependendo da época. Se for em época de inverno, por exemplo, ele fica lá encostado num canto e consegue passar todo o inverno. E depois, quando começar a esquentar, ele volta novamente. Um pernilongo, para vocês terem uma ideia, após 24 horas de eclosão, ele já está apto a se reproduzir. E uma coisa importante falar para vocês, existe uma diferença grande entre o pernilongo e o Aedes aegypti, que é o mosquito da dengue. O pernilongo, ele vive, aliás, as suas larvas vivem em águas, muitas vezes contaminadas. Aliás, em águas que têm a matéria orgânica, que serve de alimento para ela. Enquanto que o mosquito da dengue não, tem que ser água limpa. Para se fazer o controle do pernilongo, há necessidade de fazer o controle com a ajuda de várias secretarias. Não é somente a Secretaria de Saúde. Você precisa da Secretaria de Infraestrutura, precisa fazer limpezas. Você precisa do SAI, evitar que se lance esgoto nesses córregos, que é alimento para a larva de pernilongo. Você precisa da Secretaria de Comunicação para divulgar os trabalhos. Você precisa da Secretaria de Meio Ambiente para você proibir, por exemplo, que se jogue o esgoto e assim por diante. Então tem que ter uma equipe multidisciplinar para fazer o controle dessas larvas, no caso, e também dos adultos. Eu particularmente sou contra o que nós chamamos de fumacê. O fumacê, que é a pulverização, é somente em último caso, quando não tem jeito, quando tem uma população muito grande. O correto é fazer o controle das larvas. Por que eu falo isso? Por exemplo, em sua casa, você faz a aplicação lá de um inseticida, um aerosol, por exemplo, o que acontece? No dia seguinte, mais pernilongos virão. Então, o fumacê seria exatamente isso. Você aplica hoje, virão outros. Então, você tem que controlar onde? Você tem que controlar lá na fonte, que são as larvas. E que eu estou sabendo, apesar que eu fiz um pedido de informação também, perguntando que tipo de defensivos estão sendo utilizados para controle desses pernilongos. Mas eu acredito que são
organofosforados de alta periculosidade, sendo colocado, só para finalizar, sendo colocado nos córregos aí. A minha sugestão é o quê? Que se utilize, no caso, bactérias, que são as bactérias conhecidas como bacilos esféricos, muito eficiente no controle biológico no caso. Então, essa é a sugestão desse vereador no controle desses pernilongos que tanto incomodam as pessoas durante o período noturno, durante o sono. Obrigado.